Oi. Quando eu recebi o convite para vir aqui, no primeiro momento eu amei, claro, mas 5 minutos depois eu me arrependi. Queria cancelar. Queria inventar uma virose, um eclipse, um ciclone, brincadeira. Mas aí ontem eu tive um sonho que é pesadelo, né? Que é bem recorrente, inclusive quando eu tenho momentos de situações importantes. Eu sonhei que eu não achava o palco, que eu chegava atrasada e que quando eu entrava, eu estava pelada. Isso eu sonho direto, mas pelo menos estou de roupa. Já é um alívio. E eu vim. E por quê? Porque o medo não venceu. Quem venceu fui eu. E não é que eu venci contra o medo. Eu venci com ele. E é sobre isso que eu quero falar. O medo, ele foi o primeiro homem da minha vida. Antes de eu nascer, ele já estava lá. Sério. O meu pai abandonou minha mãe grávida. E quando você é abandonada, tem uma semente que não é sobre alguém ir embora simplesmente. É sobre alguém pensar em você e decidir que não vale a pena ficar. O medo assumiu o papel de pai. Não pagava pensão, mas estava sempre presente. Eu encontrava meu pai uma vez por ano e toda vez eu tinha crise de bronquite. Era o emocional dando oi. Aí, aos 11 anos, o medo tomou corpo. Eu sofri um abuso. Aí o medo falou, pronto, agora a gente vai ficar juntinhas, de mãos dadas, o resto da vida. Quando você sofre um abuso, é uma outra semente, né? Primeiro, aquela semente da culpa. Você pensa, deve ter sido culpa minha, alguma coisa aconteceu. Depois você pensa, será que tem alguma coisa em mim que faz as pessoas me rejeitarem? O meu vitiligo nasceu aí. E era o emocional dando oi de novo. Quando a gente é criança, a gente acha que quem tem coragem não tem medo. E eu levei anos para entender que não é nada disso. O corajoso é só uma pessoa que consegue conversar com medo. Que reage, bota uma cropped e vai, mesmo assim. Eu lembro a primeira vez que eu cantei ao vivo. Era num showzinho assim, de um professor. E eu estava tão apavorada, o medo estava apertando tanto o meu pescoço que eu estava de costas, sem abrir o olho. E num momento que me obrigaram a virar, quando eu virei, eu vi minha mãe lá longe fazendo assim, respira. E eu respirei, consegui refrescar, porque eu gostava de cantar, mas eu não acreditava. Tanto não acreditava que depois eu fui fazer faculdade de Relações Públicas. Eu queria garantir um plano B. Eu tinha certeza que ser artista não daria certo. E aí acabei a faculdade e fui abrir um café, brechó, bistrô, lá em São Paulo, do lado da antiga MTV. De vez em quando apareciam uns artistas por lá. Chico César, Nando Reis apareceu uma vez. E um dia o Toquinho. O Toquinho chegou e o meu garçom no dia, sei lá porque, resolveu falar com ele e falou, a minha chefe canta. Ele falou, canta, deixa eu ver. E lá fomos nós, eu e o meu medo, cantar a tarde em Itapuã para o Toquinho, na frente do prato de comida dele. Foi o que foi, e eu acabei entrando para a banda e fechando o brechó. Aí imagina, chegou eu, menina, cantando com uma voz fininha, bonitinha, com uma banda lá cheia de gente que tocava muito melhor, mais feios, brincadeira. E olharam para mim e pensaram, tá aqui só porque é bonitinha. Bonitinha e ordinária. O meu medo também achava isso. No mercado da música, e em qualquer outro mercado, né? Sendo mulher, a gente tem que ser bonita, mas não tanto. Tem que ser talentosa, mas não intimidadora. Tem que ser autêntica,
mas também tem que ser comercial. E eu achava que, para as pessoas me aceitarem, quanto mais doce, meiga e calada eu fosse, melhor seria. Então, eu ficava tentando me encaixar em lugares que eu não pertencia. Eu ficava dura, tentando ser de um jeito que eu não era. Mas eu fui indo. E fui cantando. Aí, a gente foi fazer uma turnê no Chile. E, de repente, no último dia, tive um febrão alto. Voltamos para o Brasil. E, por minha sorte, o Toquinho é tão hipocondríaco que ele fala isso, tá, abertamente. Ele é quase médico já. Que ele me mandou para o médico dele para saber o que era, porque eu tive 40 dias de febre que não passava. Assim. E lá fui eu para o Dr. Davi Wippe, e depois de exames intensos, uma operação, descobriu-se um tumor infeccioso no pulmão, uma doença autoimune. Quer dizer, era o emocional dando oi de novo. Meu medo adorou, né? Finalmente ele conseguiu o que ele queria. E eu levei um susto tão grande, porque eu ouvi o Davi, doutor, falar para minha mãe que talvez eu pudesse morrer. E eu lá com 25 anos que eu pensei, acho que eu não tenho tanto tempo assim para ter medo, para ter tanto medo, né? E aí, para surpresa do meu medo, eu fui tomada de um balde de ousadia, com coragem, e vomitei a minha primeira música. Pela primeira vez, eu não estava tentando mais me encaixar. Eu não estava tentando agradar ninguém. Eu ouvi ali a minha própria melodia, a melodia de ser quem se é. E aí eu conversei com o meu medo, calma, vai dar certo, vai dar certo. E abaixei a bola dele. Com essa música vieram outras. E eu comecei a entender o meu jeito de falar, que com sinceridade, abrindo meu coração, abrindo toda a minha insegurança e as minhas questões, eu podia, ali, a minha melodia simples, os meus acordes simples. E aí eu resolvi fazer meu primeiro disco, de forma independente e bem corajosa, porque eu paguei sozinha e participei de todos os processos, desde abrir editora, até fazer ISRC, até ensaiar as músicas, até arranjar estúdio, tudo. Lancei e chamou a atenção de uma gravadora que uns meses depois quis comprar, a Warner. Eu fui assinar o contrato na mesma semana que eu descobri que eu estava grávida. E eu lá, segurando a barriga, fingindo que era cólica, de ansiedade. E o meu medo sussurrando, se eles descobrirem, vai acabar a sua carreira. E vocês não acreditam, no segundo disco, eu engravidei de novo. Então, além de cantora e compositora, eu virei startup de gente, né? Porque era um depois do outro. Aí, o medo falando, se descobrirem, você vai perder espaço. E eu pensando, querido, espaço que não está faltando aqui. Estou ganhando espaço. Eu gravava de manhã, enjoava à tarde, vomitava à noite antes de entrar o show, tipo assim, na coxia, fazia o show. Então, pensando bem, eu era bem habilidosa. Mas o mercado chama isso de difícil de agenciar. Naquela época, hoje menos, mas naquela época a mulher grávida na música era tipo Saci no filme da Disney, não tem? Ninguém via assim. E enquanto os caras ficam lá mostrando as fotos dos filhos que estão em casa com orgulho, a gente tem que esconder uma gravidez como se fosse um crime. Além de coisa, né, que a gente escuta, de gente próxima, inclusive, já ouvi muito, que para estar onde eu estava, eu tinha que ter feito muito favor sexual. A gente rala e tem que ouvir isso. Se fosse o caso, no mínimo, eu tinha pago o financiamento da minha casa própria. Só que o medo, ele adora esse tipo de comentário. Ele grava, ele repete, ele põe no loop, ele fica lá. E aí você tem que baixar a bola dele e falar, não, tá tudo bem, vai dar certo. É isso aí. Estamos nessa luta aqui.
Um dia me chamaram para fazer uma versão de uma música italiana muito famosa, chamada La Notte. De cara, eu achei horrorosa. Eu falei, não vou fazer. Achei cafona. Falei, não, gente, vou virar meme. Não, mentira, porque naquela época não tinha meme ainda. Acho. 10 anos atrás já tinha meme? Tinha? Então tá. Vou virar meme, vou ser lembrada como a menina triste, da voz triste, cantando a música triste da novela das 7. E adivinha? Foi exatamente o que aconteceu. Mas a música deu tão certo que, de repente, me ligaram e falaram, você vai abrir para o Coldplay. Allianz Parque, Maracanã, 30 mil pessoas. E estava lá, eu e meu medo, no camarim, botando figurino, aquecendo a voz e pensando, será que o Chris Martin também tem medo de ser cafona? E com certeza tem. Porque todos nós temos. O medo é inerente a todos nós. Agora, acabei de esquecer o que eu ia continuar. E eu sabia que isso em algum momento ia acontecer, porque sempre acontece na minha vida e nos meus shows, mas eu já vou recuperar. Será? Calma. O que eu ia falar depois disso? Coldplay. Respira, respira. Eu vou lembrar da minha mãe. Respira, vai dar certo. Lembrei. Meu medo é isso. Ele está aqui comigo hoje. Porque ele vem junto. Eu mudei, ele mudou. A gente vai envelhecendo junto. Hoje, ele é um pouco mais educado. Ele usa blazer, toma kombucha, fala de algoritmo. Ele fala, cuidado para não cair. Hoje ele fala, cuidado para não flopar. Tanto faz, mas ele está aqui. E o medo, ele mudou de nome hoje. Hoje, o meu medo, ele chama Liz, Amora e Rosa, que são minhas 3 filhas maravilhosas. E o meu medo não é mais de não poder cantar. É de não estar aqui para ouvi-las cantar. É de não ser uma boa mãe. É de ver o mundo machucar o que eu mais amo. Me dá até vontade de chorar, só de pensar. Respira. E aí eu vejo que o medo também é amor. O medo também é vontade de ficar mais. A gente pensa em ensinar os filhos a não ter medo, mas lá em casa eu faço o contrário. Eu ensino elas a conversar com medo. Tá com medo? Vai assim mesmo. Respira, dá a mão, lembra da coragem. Vai dar certo. A minha bisavó, ela veio de Minas, viúva, para São Paulo, com 5 filhos nas costas, tipo um saruê. Vocês conhecem o saruê? Agora está em época, então em casa tem bastante, eu adoro. E aí, botou todos para cantar na rádio, por pura necessidade. Fome mesmo, assim, estavam desesperados. Acabou que a minha avó virou atriz da TV Tupi, Vida Alves. E protagonizou o primeiro beijo da televisão, em 1952. Um selinho assim, ó. E o Brasil inteiro desmaiado no sofá. Nem o fotógrafo, que foi chamado para tirar foto do momento, teve coragem. O medo dele ficou embasbacado e ele não tirou, não tem foto. Fizeram um desenho depois para ilustrar. E aí, vocês sabiam que quando a gente faz uma mulher, a gente faz ela prontinha, com todos os ovócitos, todos os óvulos que ela vai ter ao longo da vida? Então, de certa maneira, tinha um mini pedacinho meu dentro da barriga da minha avó. E um pedacinho da minha mãe dentro da minha bisavó. E um pedacinho das minhas filhas dentro da minha mãe. É tão lindo pensar nessa linha desse DNA, dessas matriarcas, com tanta força, evolução, construção, que assim é muito emocionante. E tem a ver com o tema de hoje, né? Somos feitos de nós. Somos feitos de nós. Eu olho aqui na plateia e eu tenho certeza que todo mundo tem um talento. Às vezes é difícil a gente descobrir o talento, mas um talento a gente vê. Vocês sabem qual é o talento de vocês?
Eu demorei muito para descobrir o meu, eu vim descobrir agora. Acho que foi na pandemia. O meu talento não é cantar bonitinho. O meu talento é poder cantar a minha dor, as minhas inseguranças, de forma sincera, de forma simples, e assim poder acolher pessoas no caminho. Eu faço o que eu faço porque, além de ter me salvado, eu acabo ouvindo de muita gente que eu salvei em momentos solitários e muito difíceis, e isso não tem preço. E é isso. Se for para deixar um legado, que seja esse. Medo, tudo bem, todo mundo tem. Mas coragem, ousadia, verdade, presença também. Porque, no fundo, gente, a gente é isso aí. A gente, com problema, com medo, com cólica, indo aonde quiser e fazendo história. Muito obrigada. Obrigada.